GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 78, capítulo 4, Perícias. 8ª interação, lista de perícias. De chicote até conhecer. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar a lista de perícias. Chicote, nós falamos quando falamos de armas corpo a corpo. Chicote de energia, nós falamos quando falamos de armas corpo a corpo. Chicote monofio, nós falamos quando falamos de arma corpo a corpo. Ciclismo é uma perícia DX fácil, pré-definido DX-4 ou condução motocicleta -4. Essa habilidade de percorrer grandes distâncias com veículos de duas rodas em alta velocidade, em rallies, etc. Faça um teste com um bônus de +4 se o personagem quiser apenas pilotar sem cair. Também é possível fazer um teste de ciclismo com base em IQ para tentar consertar um veículo avariado, contanto que as ferramentas e partes sobressalentes estejam à disposição. Ciência estranha. IQ muito difícil, pré-definido nenhum. Essa perícia permite que o personagem crie teorias malucas que se encontram muito além de seu tempo, ou que sejam, ao menos, muito diferentes das suposições usuais do seu nível tecnológico. Ele pode tentar realizar um teste de ciência estranha sempre que estiver trabalhando em uma invenção nova, que nós vamos ver no futuro, ou investigando o item existente de uma tecnologia incomum, por exemplo, um disco voador. No caso de um sucesso, o personagem receberá um bônus de +5 em uma tentativa de invenção, mas somente o +1 se estiver utilizando o desenvolvedor, pois essa vantagem já oferece jogadas favoráveis para a criação de novas engenhocas. Se estiver investigando tecnologias incomuns, um sucesso considerará um bônus de +2 em qualquer teste de habilidade feito com esse propósito, e o mestre pode até mesmo permitir um teste de habilidade com valor pré-definido para operar o dispositivo. No caso de um sucesso decisivo, ele recebe esses bônus e uma compreensão incrível de um problema completamente diferente. As falhas críticas são sempre espetaculares, embora não necessariamente fatais ou perigosas. Cirurgia NT é uma perícia IQ muito difícil. Pré-definido, Fisiologia -8, Primeiros Socorros -12, Medicina -15 ou Veterinária -5. Pré-requisitos, Primeiros Socorros ou Medicina. Essa perícia que usa técnicas invasivas da medicina para curar doenças ou lesões. Faça um teste para cada operação. No caso de um sucesso, a operação transcorreu sem complicações. Um fracasso indica que o paciente sofreu algum dano, 2D no caso de uma amputação simples, 3D para outros procedimentos. Os testes de cirurgia também podem facilitar a recuperação de ferimentos. Veja quando nós estivermos falando sobre cirurgia no futuro. Essa perícia representa uma especialização em cirurgia geral, que é relativamente rara na vida real. A maioria dos cirurgiões tem uma especialização opcional, cérebro, coração, etc., ou um tipo específico de cirurgia, cirurgia plástica, microcirurgia, transplantes, etc. Modificadores, todos os de equipamento e fisiológicos. -3 se a área ou equipamento não pode ser adequadamente limpo ou esterilizado, -3 para cirurgia na cabeça ou no tórax, -5 para problemas não diagnosticados. Se não for um médico, o PC sofre uma penalidade de -5 em qualquer outro tipo de cirurgia que não seja emergencial. Por exemplo, dar pontos em feridas ou extrair flechas, balas e estilhaços. Comércio é uma perícia IQ média, pré-definido IQ -5, análise de mercado -4 ou finanças -6. Essa é a perícia de comprar ou vender, tanto no atacado quanto no varejo. Ela envolve um talento para vendas, compreensão das práticas comerciais. Ela cobre todos os tipos de comércio, mas muitos mercadores têm uma especialização opcional, numa única categoria de produto. Faça um teste de habilidade para avaliar um bem, descobrir onde um determinado artigo é comprado ou vendido, descobrir o valor local de mercado de qualquer artigo, etc. Quando dois comerciantes estiverem barganhando, o mestre pode resolver a situação rapidamente fazendo uma disputa rápida entre os dois. O vencedor somará ou diminuirá 10% do preço de mercado dependendo do que ele estava tentando vender ou comprar. O personagem que tem essa perícia em qualquer nível recebe um bônus de +1 em todos os testes de reação quando estiver comprando ou vendendo. Um personagem que tem NH maior ou igual a 20 nessa perícia recebe um bônus de +2. Modificadores, -3 no caso da credulidade, -3 para pouca empatia, -1 a -4 para timidez, -3 se o artigo for ilegal, a menos que o PC tenha NH 12 ou mais em manha ou seja especializado nesse tipo de material. -2 numa área na qual o PC não está familiarizado, até ele ter tempo de se familiarizar com as condições locais de mercado e modificadores de familiaridade cultural. Esses dois últimos modificadores são cumulativos e costumam ocorrer ao mesmo tempo. Composição musical, IQ difícil, pré-definido, instrumento musical -2 ou poesia -2 para canções. Essa habilidade de compor uma peça musical. Um sucesso no teste de habilidade indica que a obra proporciona uma experiência musical agradável. A fim de compor para um conjunto ou banda sem um maestro, o personagem deve ter um NH igual a IQ em pelo menos um dos instrumentos usados na composição e um NH igual a IQ -2 quando estiver lidando com o restante. Faça um teste com uma penalidade de -1 para cada grupo de instrumentos secundários, em oposição aos instrumentos principais que será utilizado na obra. Por exemplo, no caso de uma composição de jazz para uma sessão de saxofones, abatem e o baixo, exigiriam um teste com uma penalidade de -2.
A fim de compor para uma orquestra ou banda com um maestro, é necessário ter NH em performance em grupo, condução de orquestra, no mínimo igual a IQ. Faça um teste com uma penalidade de -1 para cada classe geral de instrumentos em oposição ao instrumento principal que será utilizado na obra. Alguns exemplos dessas classes são o baixo, a percussão, os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro. Trate o coro, a harpa e o órgão ou piano como classes independentes. Essa perícia inclui a habilidade de ler, escrever e transcrever música de acordo com o sistema de notação da cultura do personagem, se houver. Trate os sistemas diferentes e as diferentes tradições musicais como familiaridades. Condução NT, DX média. Pré-definido DX-5 ou IQ-5. Essa habilidade de conduzir um tipo específico de veículo terrestre. Faça um teste de condução baseado em IQ para ler mapas, identificar defeitos simples ou relembrar as leis de trânsito. É obrigatório se especializar em aerodeslizador, qualquer tipo de veículo que se mova sobre um colchão de ar comprimido. Pré-definido, condução, outro veículo -5. Automóvel, qualquer veículo com 3 rodas ou mais, que pese menos do que 5 toneladas e não se mova sobre trilhos. Pré-definido, carreta pesada -2, ou condução, outro veículo -4. Carreta pesada, qualquer veículo com 3 rodas ou mais, que pese 5 toneladas ou mais e não se mova sobre trilhos. Pré-definido, automóvel -2, ou condução, outro veículo -4. Equipamento de construção, qualquer tipo de escavadeira, guindaste, trator de lâmina, etc. Pré-definido, condução, outro veículo -5. Locomotiva, qualquer veículo de que se mova sobre trilhos convencionais ou magnéticos. Pré-definido, condução de outro veículo -5. Meca, qualquer tipo de veículo com pernas que salta, rola ou desliza. Pré-definido, traje de combate -3 ou condução de outro veículo -5. Motocicleta, qualquer veículo potente com uma ou 2 rodas, incluindo aqueles sidecars. As motos grandes geralmente têm uma ST mínima exatamente como uma arma, que nós vamos ver depois. Pré-definido, ciclismo -4. Semitrator, qualquer veículo que se mova sobre trilhos ou sobre rodas ou esteiras. Pré-definido, sobre esteiras, -2, ou condução de outro veículo -4. Sobre esteiras, qualquer veículo que se mova sobre esteiras. Pré-definido, semitrator -2 ou condução, outro veículo -4. Lembre-se que a perícia necessária para conduzir uma carroça ou uma carruagem não é condução, e sim carroceiro. Modificadores -2 ou mais para mais condições, -2 ou pior no caso de um veículo em mau estado, -2 se o veículo for de um tipo conhecido com o qual não se está familiarizado, por exemplo, dramático quando está acostumado com câmbio manual, -4 ou mais para um veículo de um tipo desconhecido, por exemplo, um carro de Fórmula 1 quando se está acostumado com Stock Car. Conhecimento de ervas, NT, e que é muito difícil, pré-definido nenhum pré-requisitos naturalista. Essa habilidade de fazer preparados herbáceos que produzem efeitos mágicos, bálsamos de cura, poções de amor, ela só existe em cenários mágicos, onde funciona de maneira muito parecida com a alquimia. Ao contrário dessa perícia, conhecimento das ervas não inclui a habilidade de analisar elixires. Por sua vez, um especialista nessa prática é capaz de localizar ingredientes mágicos gratuitamente em lugares selvagens, com sucesso em alguns testes naturalistas. Já um alquimista necessita de materiais raros e caros, como alcahest, sangue de dragão, pedras preciosas e ouro, para fazer seu trabalho. Conhecimento de terreno, IQ fácil, pré-definido IQ-4 ou geografia local -3. O personagem só pode ter um valor pré-definido conhecimento de terreno com base em IQ somente para uma área onde ele vive ou viveu alguma vez. A geografia concede um valor pré-definido somente para o conhecimento de terreno da região em que o PC se especializou. Essa perícia representa a familiaridade com o povo, a política e a geografia de uma determinada região. Normalmente, um personagem tem conhecimento do terreno apenas da área que ele considera sua base, seja isso uma simples fazenda ou todo um sistema solar. O mestre pode permitir que os personagens estudem conhecimento do terreno para outros locais se houver informação disponível. O mestre não precisa exigir testes para coisas simples como encontrar o ferreiro, a taverna ou a própria casa do personagem, mas ele poderia fazer um teste para ver se o PC consegue encontrar um ferreiro para colocar ferradores em seu cavalo às 3 da madrugada ou descobrir o melhor lugar para a emboscada ao longo de um trecho de estrada. Informações secretas ou obscuras estão sujeitas a uma penalidade e exige a perícia conhecimento oculto, que nós vamos falar daqui a pouco, ou simplesmente podem não estar disponíveis, a decisão é do mestre. O conhecimento do terreno de Washington DC daria ao personagem a localização da Embaixada da Rússia, mas não a localização do atual esconderijo da KGB. As informações que podem ser conseguidas com essa perícia coincidem em parte com as conseguidas com assuntos atuais, geografia, naturalista, manha. A diferença é que o conhecimento do terreno funciona para uma única região. O personagem conhece os hábitos de um tigre ou chefe de gangue, mas isso não lhe dá uma compreensão geral da espécie ou das gangues da cidade. Essa perícia pode ser comprada para qualquer tipo de área. Quanto maior a área, menos pessoal e mais geral se torna o seu conhecimento. Quase todos os personagens terão algum tipo de conhecimento do terreno. Por exemplo, os mais canônicos são vizinhança. No caso de uma região urbana, os moradores e edifícios de alguns quarteirões da cidade. No caso de uma área rural, os habitantes, trilhas, regatos, esconderijos, pontos de emboscada, flora e fauna de algumas centenas de hectares. Aldeia, vila ou cidade pequena. Todas as lojas e cidadãos importantes e a maior parte daqueles que não têm importância alguma. Todos os edifícios públicos e a maioria das casas. Cidade. Todas as lojas, ruas, cidadãos, líderes importantes, etc. Baronato, condado, ducado ou país pequeno. O tipo geral de seus povoamentos e cidades, alianças políticas, líderes e a maioria dos cidadãos com status 5 ou mais. País grande. Localização das maiores cidades em lugares importantes, consciência dos principais costumes, raças
raças e idiomas, mas não necessariamente especialização. Nomes de personagens com status 6 ou mais e uma compreensão geral da situação política e econômica. Planeta, o mesmo que um país grande, mas mais geral, apenas conhecimento de pessoas com status 7 ou mais. Federação interplanetária. Localização dos maiores planetas, conhecimento das raças mais importantes, mas não necessariamente especialização. Conhecimento de pessoas com status 7 ou mais, compreensão geral da situação político-econômica. Galáxia, localização das capitais das federações interplanetárias e dos locais de origem das raças mais importantes. Conhecimento de pessoas com status 8. Entendimento geral das relações entre as federações interplanetárias. Um conhecimento de terreno em qualquer região maior do que uma galáxia seria extremamente vago. O valor pré-definido como IQ-4 é aplicado a qualquer uma dessas classes, contanto que o PC tenha vivido na região. Os valores pré-definidos estão limitados ao conhecimento comum, típico de seu nível tecnológico. Um caçador de nível tecnológico 0 tem um valor pré-definido para cada nível até aldeia, vila ou cidade pequena, enquanto um estudante de NT8 tem um valor pré-definido até o nível planeta. É necessário viver em uma federação interplanetária interestelar para ter valores pré-definidos para os níveis superiores a planeta. Em alguns cenários pode existir especializações de conhecimento do terreno para realidades paralelas ou outras dimensões. Conhecimento do terreno cyberespaço, conhecimento do terreno dos mundos dos sonhos, etc. Cabe ao mestre decidir que tipo de conhecimento será adquirido com essa perícia. Conhecimento oculto, IQ média. Essa perícia representa o conhecimento perdido, deliberadamente ocultado ou simplesmente negligenciado. Seja qual for o motivo, a sociedade desconhece essa informação. Ela está disponível apenas para aqueles que a estudaram. O personagem deve se especializar em uma determinada área de conhecimento oculto. Se desejar iniciar o jogo já com as perícias de conhecimento oculto, ele tente justificar o seu conhecimento específico na história do seu personagem. Pode ser até mesmo que o mestre exija que o personagem cumpra antecedentes incomuns antes de aprender conhecimento oculto. É claro que o mestre também tem a liberdade para proibir essa perícia aos personagens no momento de sua criação, ou aos PCs em geral. Para adquirir conhecimento oculto, durante o jogo, o PC tente encontrar uma fonte confiável de informação relevante. O mestre pode decidir ligar os aumentos de conhecimento oculto com atos específicos, como ler tomos bolorentos, em vez de permitir que os pontos sejam gastos à vontade. Por exemplo, um manuscrito antigo pode levar o personagem a gastar 8 pontos, e não mais, em uma perícia específica de conhecimento oculto. Lembre-se que a maior parte do conhecimento oculto é mantida em segredo porque alguém muito poderoso assim o quer. Portanto, discutir ou revelar o seu conhecimento pode ser extremamente perigoso. Entre as possíveis especializações dessa perícia se inclui conhecimento demoníaco. O personagem conhece os segredos do inferno e dos planos dos demônios para o mundo mortal, e talvez até mesmo os nomes dos demônios específicos. Conhecimento espiritual. O personagem conhece fantasmas e outras entidades sobrenaturais, bem como seus nomes e motivações, por exemplo. Conhecimento feérico. O personagem tem um conhecimento detalhado das fadas e seus reinos secretos. Conspirações. O personagem conhece detalhes das conspirações que sustentam cada aspecto da sociedade. Isso consiste em conhecimento factual, verdades sobre os Illuminati, por exemplo, e não na habilidade para analisar as conspirações, somente disponível em cenários onde realmente existem vastas conspirações. Aqui vamos ler uma caixa de texto sobre o escopo geográfico e temporal. Perícias como conhecimento do terreno, assuntos atuais, geografia, história, exigem uma especialização em determinados lugares e épocas. Na verdade, esse tipo de conhecimento nunca é claro e tende a se espalhar para as áreas relacionadas. As seguintes penalidades são aplicadas quando o personagem deseja usar sua perícia fora de seu campo de especialização. Distância. Para uma região distante da sua terra natal, utilize as penalidades indicadas em modificadores de longa distância. No entanto, a velocidade com que seu conhecimento se propaga aumenta progressivamente conforme aparecem ferramentas cada vez mais poderosas para lidar com as informações. A imprensa, o telefone, a televisão, computadores, emissões de ondas mais rápidas do que a luz, por exemplo. Para representar isso, em NT5, o mestre pode decidir jogar 3D contra NT mais 1, por exemplo, resultado menor ou igual a 9 em NT8, para decidir se o PC está familiarizado com as regiões distantes que aparecem na TV, internet, etc. No caso de um sucesso, o personagem pode ignorar todas as penalidades de distância, mas pode optar também por utilizar essa regra para determinar se a reputação do personagem é conhecida em lugares distantes em um cenário de alta tecnologia. Tempo. Utilize os modificadores de longa distância mais uma vez, substituindo anos por quilômetros. Dobre o modificador de tempo para cada ponto de diferença no nível tecnológico. Uma diferença de 2 NT quadruplicaria o mesmo modificador e assim por diante. Isso ocorre porque todas as sociedades mudam drasticamente em todos os aspectos quando há um desenvolvimento tecnológico. Classes de área. As classes de área são definidas em conhecimento terreno, vizinhança, aldeia, vila, cidades pequenas, cidade baronato, condado, ducado ou país pequeno, país grande, planeta, federação interplanetária e galáxia. A classe de área é importante em campanhas que envolvam muitas viagens. Nesse caso, supomos que as regiões menores estão contidas nas maiores. Se o personagem for especializado em uma área maior e quer informação sobre uma área menor dentro dela, a penalidade é de -2 por uma classe de diferença. -4 para 2, -8 para 3 e assim por diante, dobrando a cada classe. Se o personagem for especializado em uma área menor e quiser informações sobre uma área maior dentro dela, a solução mais apropriada seria utilizar uma penalidade de distância descrita anteriormente. No entanto, as perguntas relacionadas com a região inteira estão sujeitas a uma penalidade de -2 para cada diferença de nível. Por exemplo, uma pessoa com conhecimento terreno da Terra está sujeita a uma penalidade de -8 devido a 3 classes de diferença para conhecer o prefeito de Los Angeles. No entanto, alguém com conhecimento de terreno Los Angeles sofreria uma penalidade de -4 para descobrir a localização do Monte Rushmore. A mesma pessoa está sujeita a uma penalidade de -10 para descobrir a localização da Biblioteca do Congresso em Washington, D.C.
É um local histórico mais relacionado com a cidade de Washington do que com os próprios Estados Unidos, e seria mais adequado resolver essa questão por meio dos recursos de distância. Lembre-se que um cenário com vários planos de existências para esse conhecimento do terreno para uma realidade pode ser de pouco avalia em outra. O mestre decide se a penalidade se aplica quando o PC tentar usar seus conhecimentos sobre São Francisco do seu tempo ao invés da nova versão. Conhecer é uma perícia IQ média pré-definida IQ-5 e outros. Essa perícia representa uma compreensão elevada de obras de artes e assuntos de sofisticação. Ela é muito importante para negociantes, críticos de arte, ladrões excepcionais e qualquer pessoa que queira parecer intelectualizada. Um sucesso permite prever o que os críticos irão dizer de uma obra de arte, avaliar o valor dela no mercado, bônus mais um na perícia comércio quando estiver negociando, ou impressionar os intelectuais, concede um bônus mais um em trato social ou nos testes de reação a critério do mestre. É obrigatório ter uma especialização, entre elas artes visuais, dança, literatura, música e vinhos. O valor pré-definido de cada uma é igual ao NH das perícias usadas para estudar ou criar arte, menos 3. O valor pré-definido do Conhecer, literatura, é igual a NH de literatura, poesia ou escrita, menos 3. O valor pré-definido de Conhecer, música, é igual a NH de performance em grupo, condução, orquestra, composição musical, instrumentos musicais, menos 3 e assim por diante. Modificadores, todos os devidos à familiaridade cultural, menos 3 para incapaz de sentir prazer. Então, vamos ficar por aqui com esse Regras do GURPS quarta edição. Esperamos que você esteja gostando desses podcasts. Nós produzimos esse podcast semanalmente e também produzimos podcasts de outros sistemas, como Regras do D&D. Se você gosta de ouvir aventuras de RPG, como aventuras de D&D, estamos agora mostrando aventuras do Storm King's Thunder, toda segunda-feira em live e também no podcast. Você pode nos apoiar em picpay.me/rpgnext ou padrim.com.br/rpgnext. Então vamos ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.